Estamos iniciando, já agradecendo, é o podcast Nós Salvamos Vidas pelo ecossistema, a Hi-Fi Home, que tem essa versatilidade de levar tecnologia, bem-estar em casas automatizadas e também cinemas privados. Lembrando que estamos na série de entrevistas aonde os palestrantes do Sinab está aqui. Sinab deste ano, 2026, será um grande congresso no Centro de Convenções da maravilhosa cidade de João Pessoa, nos dias 12, 13 e 14 de agosto, aonde irá concentrar as ações do autismo, nutrição e bem-estar mental. Portanto, todos já estão convidados. Aqui aparece tanto o Instagram, Sinab Oficial, e também o site sinab.com.br. E nessa série de entrevistas que vocês estão aos poucos conhecendo um pouquinho do trabalho destes palestrantes, o ideal mesmo é que estejam no congresso para aprender ainda mais a salvar vidas, mas hoje eu tenho a honra, eu posso dizer, de Pernambuco, do Recife para o mundo, em receber a doutora Karen Stephanie. Doutora, seja bem-vinda, a senhora está no Olá, podcast Nós Salvamos Vidas. obrigada mais uma vez pelo convite. E que honra poder também participar desse congresso, que será um mega congresso. Karen, já de início estamos num ambiente realmente muito multimídia. Eu queria que você dissesse qual foi a sensação em conhecer o ambiente aqui, a Hi-Fi Home, que na verdade também é a empresa organizadora do Sinab. Como foi essa sua visita agora há pouco à Hi-Fi Home? Vou deixar até uma forma interrogatória. Como superar um insuperável? Né? Porque, Verdade. assim, nunca vi uma estrutura dessa maneira. Até brinquei, não vou mais para cinema, porque só vou vir aqui. É tudo muito seletivo, você vê uma sensibilidade enorme, né? Tanto visual, construtiva, auditiva, e que engloba realmente aquele ser humano para o melhor, né? Uma imersão de algo que é diferente. Muito Sensacional. diferente. E no caso, como eu falei, a doutora Karen, que é da área da psicologia também, e vocês vão ver as várias outras vertentes ligadas com a mente humana, ela está no Recife, onde tem a sua clínica, em João Pessoa também faz atendimentos, e nós sabemos que depois da telemedicina, com tudo legalizado e ampliado, a doutora Karen pode atender pacientes em qualquer lugar do mundo. Portanto, é um trabalho que eu conheço de perto. Daqui a pouco ela vai dizer o Instagram, redes sociais, e vocês vão habituar. Doutora, é um trabalho muito interessante que a senhora faz, que eu conheço de perto nessa área da psicologia, mas com muita amplitude. E quando a gente fala de um congresso que está envolvendo também diretamente a saúde mental e o autismo, é justamente o dia a dia da senhora, não é, doutora? Isso. E a gente está se adaptando ainda mais a tantos acontecimentos, né? Com as crianças, com os adolescentes e o futuro dessas crianças, como vai ser essa imersão, o cuidado. Por isso que é tão importante a gente ouvir os demais especialistas, crescer e também trazer o melhor para esse paciente. Karen, no caso, ultimamente, eu sei que você tem muitos títulos, não para de estudar, ou seja, é uma profissional que está antenada, conectada, atualizada, mas ultimamente, inclusive, a senhora fez uma capacitação a nível de Rava, que é uma Isso. referência para o mundo, a gente tem que reconhecer. Isso deve ter sido gratificante e um conhecimento muito diferenciado, né, doutora? Sim, sabemos que os estudos nos Estados Unidos ele tem muito mais abrangência, né? Muito mais informação. E quando eu fiz, justamente, eu nunca tinha olhado pela maneira que eles realmente apresentam, e é justamente o futuro. O futuro dessa inclusão, como que vai ser, como é as demandas, qual seria o melhor,
que ainda aqui no Brasil demorará um pouco, mas claro que pode ter uma adaptação. Mas o quanto é tão importante essa imersão, sabe? É interessante. Entendi. Doutora, quando a gente fala hoje do autismo, lógico, o mundo inteiro está procurando estudar, entender. Lógico que temos que ter as evidências, que é o que nos respalda. Científicas, isso. Mas, no caso, a senhora tem visto uma evolução nos tratamentos, no diagnóstico? Qual é a visão da senhora? Ainda existem muitos diagnósticos que não estão sendo coerentes, né? Não tem tanta capacitação e acaba ou impedindo aquele paciente de fazer um tratamento correto, de fazer um uso de medicação correta, mas com a medicação correta, o diagnóstico assertivo, as terapias, os estímulos, juntamente com aquela família e juntamente também com a nutrição, conseguimos ver desenvolvimento. Crianças que eram autistas nível 2, por exemplo, fazendo uso de uma certa medicação e um certo tratamento, elas conseguem regredir e evoluir. É tudo em conjunto mesmo. Karen, quando a gente pensa no autismo, né, e a gente tem escutado tanto a mídia, as pessoas criando leis, ou seja, tentando se adequar a um novo momento, muitas vezes a gente só liga ou só pensa na criança. Mas a gente tem que lembrar também que várias pessoas adultas estão agora descobrindo ou sabendo que são autistas, não é verdade? Isso, e quando elas se percebem, geralmente chegam no consultório já incomodadas, percebiam e se achavam diferentes. Eu não incluía, eu sempre fui maltratada, ou muitas inseguranças, ou tratamentos de ansiedade, depressão sem evolução. E aí perceberam que se mascararam, ou era tudo muito mais intenso. Quando chega lá, a gente faz as investigações e conclui, é um alívio, porque eu consigo me perceber diferente. Faz sentido. Agora eu me percebo diante de como eu sou. Agora eu vou me descobrir. Porque agora eu vou entender o que é meu e o que é de um tipo de suporte que o seu cérebro funciona. Então, quando eles vêm, realmente eles ficam mais aliviados, vão fazer o tratamento certo. Já teve um que fez assim, recentemente, né? Poxa, será que eu vou conseguir regredir? Será que eu vou conseguir colocar meu pé na areia? Interessante, Sabe? né? Então, assim, é algo que a gente vai, que não é só um diagnóstico e um papel, mas é uma mentalidade que vai mudar, é uma possibilidade de vida, talvez até esperança. Entendi. Quer dizer, doutora, no caso, você nota quando ocorre a validação do diagnóstico no adulto que estamos a nos referir, isso de início causa um certo pânico na pessoa ou as pessoas têm visto com uma certa naturalidade? Agora estão se percebendo por conta da mídia, né? Estão se identificando. Então, muitas vezes eles já chegam lá com uma certa expectativa. Realmente eu acho que eu tenho essa possibilidade para o autismo, ou a possibilidade do TDAH, ou agora faz sentido. Né? Então, ela já vem meio que caminho andado, então, digamos assim, porque ela já vem trabalhando aquilo. Mas, nos primeiros impactos de será que realmente é? Será que realmente é isso? Será que eu passei a minha vida toda me limitando dessa maneira, ou porque não conseguia ficar no trabalho, ou em outro, ou até com tantos estímulos? Né? Então, elas vão se percebendo, vão se perdoando. Então, a gente consegue, sim. Muito interessante. Hoje, é bom que se diga, estamos no podcast Mais Vida aqui pela Hi-Fi Home e dentro desse contexto da série de entrevista dos palestrantes que estarão daqui a pouquinho, em agosto, no Sinab 2026 e a gente vai ter a honra, eu posso dizer, de ter lá naquele palco, junto daquele telão, vamos salvar vidas e a doutora Karen é uma das que estará lá, se Deus quiser, dando o seu recado. Doutora, as pessoas já estão ficando assim muito emocionadas, ansiosas, né? Eu sou muito ansioso. A senhora tem pensado em que tema? Porque, assim, a vastidão de conhecimento da senhora, eu sei, eu conheço, é muito grande. Mas, assim, a senhora está pensando em mesclar assuntos ou ir diretamente mais focar em um tema? Qual é o pensamento ou ainda vai analisar? Estou analisando, Está mas eu analisando, né? pretendo fazer interligar. Interligar com o presente, o passado e o futuro. Né? Qual o propósito desses três? E diante dessa imersão de hoje em dia. Entendi. Vai Mas ser bem interessante, porque
vai pegar todo esse contexto e vai linkar até com as tecnologias Isso, modernas que estão auxiliando no diagnóstico, não é isso, Tânia? isso. Como é que a senhora está vendo aí a inteligência artificial, né, ajudando em alguns casos e as pessoas, eu pelo menos tenho notado nas minhas entrevistas, os médicos estão muito abertos a isto, ou seja, eu entrevistei recentemente o Dr. Clóvis Fraga, um cirurgião robótico lá do Hospital Real Português do Recife, e eu fiz uma pergunta a ele: doutor, o paciente que chega hoje já com tudo ali na inteligência artificial, dizendo, doutor, eu tenho isso, olha aqui. Ele me respondeu de uma forma fascinante. Ele disse, Fábio, eu adoro. Eu queria que todo paciente chegasse para mim com um certo grau de informação. Aí ele, como detentor do conhecimento, como médico, como ser humano, ele é o responsável para fechar aquele diagnóstico e dar os direcionamentos. É esse o pensamento da senhora também? Também. Assim, quando os pacientes chegam, né, com essa possibilidades ou já com a ajuda da questão da inteligência artificial, a gente também vai acompanhar a questão das histórias, né, para além disso. E para o congresso, a gente também vai ter essa possibilidade, mas em questões de impactos de imagens, porque a gente sabe que o nosso cérebro, ele é visual também auditivo. Então, como funciona a escuta do autista, como funciona o do TDAH, então tudo isso vai estar Aí, interligado. doutora, eu estava me lembrando aqui, lógico, já foram muitas entrevistas, já tivemos outros momentos, graças a Deus, juntos. A senhora usava óculos, doutora? Assim, eu sei que a senhora é belíssima e ficou ainda melhor, Ah, assim, com obrigada. óculos. É uma novidade esse óculos ou eu tô... Pois bem, eu trabalho muito também no computador, né? E eu estava com uma sensibilidade muito forte à luz. Eu fiz, tá, eu já sou muito sensível, auditiva, tenho toda essa possibilidade também. Mas eu me percebi incomodada. Então eu fiz, tá, eu vou no oftalmo. Quando eu vi, eu estava com alteração, reação de Foi grau, mesmo, doutora? com astigmatismo. Nem sempre eu estou usando, né? À noite eu tento tirar para descansar, que é o momento que eu descanso mesmo. Mas durante o dia eu estou E me a adaptando história ainda, está se né? adaptando. Aí, doutora, quando a gente acompanha, né, o Instagram da senhora, aí é lógico, né, a gente tem que pensar na saúde mental, por isso que o Congresso tem esse norte também. Aí eu fico me lembrando, a doutora está apaixonada agora pelo mar, né? Sempre foi, mas agora está velejando também, né? É um esporte bem interessante, mas eu acho que Isso. requer também muita disciplina, muito esforço. Eu acho que tem algum risco ali também, não tem? Ou a Tem. coisa é bem segura, hein? Tudo tem seus riscos, É. né? É muito questão também de superação, de não temer e não ter o medo ali. Ali você só vai pela experiência mesmo, da adrenalina, como também o hipismo, né? Eu praticava hipismo, mas por questão de tempo eu não consegui mais. Mas por isso que a vela ela é mais acessível mesmo. Aí a vela tem os cargos também, você Tendo já tá em que optimista em todo. nível? Porque eu vejo as pessoas correndo de um lado para o É outro, a né? questão do optimista, né? Que são os tipos de barcos. Aí tem as questões das regatas, que aí você vai disputando um com o outro. Mas ainda não estou a nível mundial e nem nacional, não. Mas tá chegando lá, porque a doutora é muito determinada. Eu conheço uma parte da história e a nível do Recife também se encantou aqui pela cidade de João É, João Pessoa, né? Pessoa tem Tem meu coração. feito por vezes atendimentos aqui. Há vários planos, são os planos de Deus, né? Vamos, tudo tem o tempo certo, mas a gente sabe que um congresso como o Sinab, ele é um congresso que, além de salvar vidas, levar informação, ele abre um campo muito grande de possibilidades, não é isso, Karen? Isso, são propósitos, como a gente sempre fala, né? E tudo tem uma certa ligação também energeticamente para a gente evoluir. Um ou outro estamos aqui para a gente realmente ajudar a desenvolver, a trazer um pouco da sua... Porque cada um é do que tem seu dom, né? O seu dom, a sua convicção, a sua experiência, o seu discernimento. Então, acredito que todo mundo tem o seu discernimento específico e sim, para um propósito maior, né? Vidas.
Aí, doutora Karen, no caso, a senhora também se especializou nessa área da psicologia ligada com o trânsito, né? Que aí, Isso. lógico, envolve uma vertente, creio que maravilhosa. Entra também nesse campo dos vários diagnósticos que a senhora analisa e também valida. E como foi que surgiu assim? A senhora tem uma paixão também por carros, dirige bem, também Dirige gosta de bem. acelerar rapidamente, e aí, Não, doutora? sobre isso eu tenho autocontrole e Aí é tranquilo, responsabilidade. né? Até estudou Mas muito para isso, né? é justamente essa imersão, porque é algo que as pessoas veem um carro como um carro. Só que cada carro é como se fosse uma casa, né? Então, aquela casa ela pode ter barulhos, aquela casa ela pode, diante de um outro, se sentir ameaçada. Então, por isso que muitas pessoas acontecem por conta de responsabilidades e por achar que aquele bem é como se fosse a sua referência, né? De poder. Então, a gente tem poder onde? Na nossa casa, na nossa Sim, vida verdade. financeira, em certas outras questões. Então, o carro também é um dinâmico para isso. Mas, infelizmente, questões de imprudências, né, uso com bebidas, drogas, fazem com que, infelizmente, outras vidas sejam traçadas. É claro que ainda no Brasil não tem uma regulamentação tão firme para que sejam, de fato, avaliados regras, por exemplo, para que tipo de perfil deveria dirigir ou não dirigir, né? Infelizmente. Entendi. E outra coisa que eu tive olhando, né, com estes feriados, cresceram muito. Às vezes a gente não tem a percepção quando a gente está um pouco de fora, mas o número de pessoas, né, que dirigem, por exemplo, alcoolizadas, né? É Isso, uma muito coisa assim acidente. que quando a gente vai analisar os números ou quando a gente está dentro da situação, a senhora como especialista, a gente vê que é um caso assim seríssimo, né, doutora? Isso, e o poder, né? Muitas vezes fazem o tipo de racha, que é justamente um com o outro. É só a questão do poder, muitas vezes do status, da ignorância, né? E muitas vezes por ser feriados, vamos viver, colocar o som lá alto por busca da falsa adrenalina, que é uma adrenalina Entendi. que custa caro, Custa caro. né? Doutora, aí no caso do Recife, a senhora tem a clínica, tem um local físico Isso. e faz atendimento, creio que em Com outros parcerias em dois outros locais, né? hospitais. A senhora poderia dizer, por favor, esses locais? Em outros hospitais, né? Tem uma companhia com a questão da rede de saúde mental, que é justamente psiquiátrica, e a outra também ambulatorial, que é espaço, né? Tanto aí eu recebo de todos os espaços, todos os médicos, os neurologistas, neuropediatras, psiquiatras, todos isso a gente faz esse acompanhamento. Entendi. Digamos que lá no Recife, nesse hospital, eu sou entre as três, né? Sim, As três de lá. Em outro eu sou uma. E aí, porque Recife está crescendo agora, né? lógico. Então, digamos que eu apresentei também essa possibilidade para implementar nos hospitais e como se tornou realmente necessário, aí a gente está lá expandindo. Está expandindo, Tá né? expandindo. Aí no caso, doutora, a senhora nota assim realmente um boom nos casos de autismo, né? As pessoas têm comentado muito, né? Não só a mídia, eu sei que a internet rola de tudo, né? Temos que ter um certo cuidado, uma certa prudência, como sempre, mas a senhora tem notado realmente esse crescimento. Como é que os poderes estão se adequando a isso? As escolas, por exemplo, a senhora vê que ainda está bem distante de acolher essas pessoas adequadamente? Na verdade, eu digo que ainda não estão preparados. Estão Não tentando estão, se né? adaptar. Tem muitos casos de colégios assim que por aquele paciente ser potencial autista, ele não tem suporte necessário. Ou para aquele paciente que está com TDAH ou um TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador. Então, para muitas crianças com esse nível de transtorno, colocar cadeiras em fileiras não vai dar muito certo. Porque não vai ser um ato de aprender daquela maneira, mas tem que ser um ato de imersivo, algo mais futurista, algo que eu digo assim, futurista no sentido dos Estados Unidos, né, que Sim, tem uma outra sim. implementação. Então, nem tudo ainda está preparado, e muito menos preparado para esses adolescentes e por essas crianças que vão se tornar adultas, e que é claro que a gente via graus severos antigamente, né, que viam, aquela pessoa é retardado, né? Sim, Tinha esse sim. nome pejorativo. Verdade, verdade. Então, mas muitas vezes não era, é um autismo severo, mas hoje está muito mais severo. Né? A gente ainda tem muitos estudos de causas do que está potencializando, mas ainda não está preparado.
Também estou me especializando em neurociência, né, psicologia e Sim, comportamento, sim. termino no final do ano, e justamente para quanto mais informações, estudos, para a gente avaliar o paciente. Entendi. Aí, nesse caso do autismo, a senhora, depois da análise, a senhora, tipo, fecha o laudo. E Isso. esse laudo é encaminhado para as devidas providências ou É. setores e tratamentos. É por aí, doutora? Que é justamente que vai ser o acompanhamento médico no sentido medicinal, né, na questão medicamentosa, que aí vai ser outra responsabilidade deles, e terapia, psicopedagogia, psicomotricidades e dentre outros. Fono, porque não pode parar. Não pode parar, ou seja, inclusive já há pesquisa, né? Infelizmente eu creio que nesse caso ninguém tem culpa, mas vários dos chamados manicômios, né, que as pessoas falavam, ali estavam os loucos, mas na verdade já se sabe que muitos dali eram na verdade autistas, né? Quer Autistas. dizer, chegou um momento que hoje se sabe, né, pela evolução humana do conhecimento, mas uma situação que ninguém poderia prever. Por isso que a gente já vê que há uma evolução de qualquer maneira, né? A gente vê muitos casos, mas temos que notar que o conhecimento também se ampliou, né, doutora? Muito. Demos importância, né? Quando começou a acelerar ainda mais, foi quando dissemos o que está acontecendo. Então, realmente olhamos, observamos as crianças que não eram, né? Eram deixadas para de lado. Ah, é birra. Ah, tá se machucando, não se machuca. Que acontece muito, né? De autista se morder, Sim. se bater, puxar cabelo. Então, infelizmente, são condições que, se fosse há um tempo atrás, apanhava. Não é certo, né? Então, sem entender que é uma sensibilidade muito grande e muitas vezes não tem essa sensibilidade para a dor, por isso que se machucam. E é e tem muita ingenuidade. Não Muita, né? conseguem perceber a malícia, a maldade das outras pessoas. Ô, doutora, e acontece muito, eu sei, até pelas várias entrevistas que eu fiz, os pais que muitas vezes não querem aceitar, ou não aceitam, ou então começa um tratamento muito tardio por essa falta de aceitação. E isso eu creio que é uma coisa também muito verificada, né? Muito. Por exemplo, tem casos que eu já presenciei de questão de síndrome de Down, né? Juntamente também com autismo. E a criança extremamente limitada. Ah, porque eu achei que seria mal, não queria colocar na escola, não queria acompanhar, não queria. Eu fazia tudo pela criança. Então a criança já estava numa idade certa, grande, limitada e com muito mais dificuldades, né, para poder se readaptar. Por Muito exemplo, interessante, verdade. Bom, cara, e as pessoas falam muito, eu não sei se isso é uma regra, de com tal idade tem que estar falando tantas palavras. Eu sei que eu já li muita coisa a respeito e o ser humano ele é muito único, né? Ele tem as suas particularidades. Mas na análise da senhora, existe realmente um parâmetro médico com evidências? Ou seja, se meu filho está com 1 ano, ele já tem que fazer tal coisa, unir tantas palavras. Como é que funciona isso nessa análise? temos um certo parâmetro, né, em questão devolutiva mesmo do cerebral. Né? Por exemplo, o lobo frontal ele só desenvolve realmente até os 25 anos, que é a questão da racionalidade, de poder de escolhas. Por isso que a gente diz que adolescente é tão delicado, tão difícil, Sim, porque ainda não está reorganizado, não está desenvolvido. E os demais, que é a fase oral, a fase de desenvolvimento corpóreo, né? A questão do desenvolvimento motor, desenvolvimento de fala, a gente também tem uma certa idade que a gente vai identificar se está realmente evoluindo ou não. Mas, por exemplo, criança que não teve muitos estímulos, que os pais só trabalham, que só deixam no celular, que não conversam, que a criança aponta para a água, mas não incentiva a pedir água e simplesmente dá, são outras condições que é por falta de estímulos. Ou porque é uma criança que está muito isolada, não tem outras crianças envolvendo. Por isso que eu digo, não podemos dizer que a pessoa ou que a criança tem o autismo só porque teve um atraso de fala. Pode ser interessante. timidez, pode ser falta de estímulos, pode ser falta de tantas outras coisas, que aí não é só isso que a gente vai analisar. É outra coisa interessante que está surgindo muito no Brasil com validações. Eu sei que muita coisa está se descobrindo, isso é natural.
Mas qual é a visão da senhora? Tem pessoas que já julgam que no ambiente escolar, se tivermos salas só com autistas, lógico, divididos por suporte, eles teriam um desenvolvimento melhor do que junto normalmente com outras pessoas. Qual é a visão da senhora? Isso é muito relativo, porque está num momento. Eu já entrevistei pessoas que estão trazendo essa metodologia legalizada, né? Inclusive vem de Paris, aonde eles têm escolas só para autistas. E eles têm verificado, pelo menos nas análises desses últimos anos, que essas crianças elas têm se desenvolvido mais, né? Lógico que eu não tenho entendimento profundo. Eu estou apenas fazendo uma colocação porque eu sei que o conhecimento da senhora é muito globalizado. Limitar não é necessário para o ser humano, né? Porque a gente vive, a gente somos sociais. Então, digamos que pegamos um certo grupo que tem um certo tipo de atitudes o tempo todo. E aquele outro grupo também. Eles vão repetir esses padrões, né? Mas se aquela pessoa que é diferente vê atitudes diferentes, ela também vai tentar reproduzir. Então, eu acredito que tu tem que ter um consenso. Que nível de autismo, né? Porque caso se for realmente um severo que está o tempo todo se batendo, se machucando, vai atrapalhar os outros, ou pode incentivar com que os outros também façam isso. Acredito que um controle de quantidade, né, por partes, por etapas de desenvolvimento. Aquele paciente já desenvolveu, então vamos recolocar, mas limitar ou só isolar, acredito que não é tão bom. Não Até é? porque precisamos de se perceber no outro, né? Somos sociais. Sim, sim. Então, por exemplo, a gente também tem aquela frase, né, que é bem típica: me diga com quem tu andas que eu vou dizer quem tu és. Sim. Porque é justamente essa questão de identificação. Né? Como a gente se identifica naquele grupo, como a gente se desenvolve. Isso também a criança ela tem a neuroplasticidade, o cérebro é maravilhoso. Nós temos um cérebro maravilhoso. Lógico. Eu digo que ela é um engenheiro que está sempre tentando se readaptar, se recolocar. Então, limitar realmente não é tão interessante. Não, interessante. Mas possa ser que realmente em outros lugares tenha um método diferente, quantidade de pacientes diferentes. Entendi. E aí é diferente. Ou seja, muita coisa que está se descobrindo, né, que isso é natural e tem situações que a gente só vai saber com o tempo mesmo, né, para que se tornem, vamos dizer assim, evidências científicas e as pessoas possam realmente vir a utilizar. Outro detalhe bem interessante nesse campo do autismo, sempre lembrando que nós estamos no podcast Nós Salvamos Vidas aqui com a doutora Karen Stephanie, e realmente numa conversa muito prazerosa, muito tranquilo, é muito conhecimento que a doutora tem, realmente é bastante nova, mas assim, não para de estudar, mesmo velejando, mas toda hora está conectada e sempre lembrando que será uma das atrações do SINAB, do Congresso Internacional de Nutrição, Autismo e Bem-Estar Mental, 12, 13 e 14 de agosto desse ano, maravilhoso, né? Dizem que é o melhor espaço da América Latina, o Teatro Pedra do Reino. Portanto, realmente nós vamos ter grandes atrações e aos poucos vocês vão conhecendo, visitando o Instagram, Sinab Oficial. Lá tem o link na bio, né? Ou seja, já começamos gradativamente as divulgações e cada vez mais o que é natural, vocês vão ver isso sendo potencializado. Doutora Karen Stephanie, doutora, as pessoas a nível de tratamento, já entrevistei, falam muito de uma patologia comum no autismo e em muitas pessoas, que é a ansiedade. E está tendo uma vertente aí que está fazendo um tratamento muito assertivo, por exemplo, usando a cannabis medicinal. Isso. Como é que a senhora tem visto? A senhora tem presenciado casos de eficiência nesse sentido? Isso. Eu até indico, né? Converso com muitos pais que tentaram certas medicações e parece que não adianta, doutora. Então, ainda faltam alguns médicos que precisam também aceitar, que tem muito essa resistência, né, de não querer colocar ainda. Mas eu já vi pacientes não verbais, pacientes que realmente entravam em surto totalmente, o tempo todo, né, se autoagredindo, desenvolverem, ficarem calmos,
algo que Deus também criou, né? Lógico. E que para benefícios, e que bom que a gente tem. Mas existe todo um processo por trás de resistência. Mas é claro que, por exemplo, a ansiedade ela é muito forte por conta das emoções que são muito intensas. É uma sensibilidade muito grande que eles têm. Né? Então, tanto sensibilidade auditiva, visual, de pele, que é a questão sensorial. Por isso que quando você entra com a questão do CBD, né, o que é o cannabis, ele justamente faz com que você acalme, se regule. A maioria também tem muita rigidez cognitiva, inflexibilidade cognitiva, gostam muito do controle premeditados, então não aceitam ter essa flexibilidade de que a vida a gente não controla. Né? As coisas estão aí para a gente realmente desenvolver, crescer, se autorregular. Então, é tudo muito mais intenso. Por isso que essa ansiedade se torna um transtorno secundário, porque o transtorno de base é o autismo, é uma outra potencialidade. E muitas vezes fazem tratamentos de anos com ansiedade e depressão, com certas medicações. E eu digo, e aí? Deu certo? Não. Há quanto tempo? Só faço aumentar. Aí, quando vão para essa outra medicação, já melhoram. Já melhora, né? Ou seja, é um leque hoje de opções que as pessoas estão tendo e é bom que se diga que a tecnologia dos medicamentos ela vai cada vez mais evoluir, porque com o mapeamento natural do DNA, né, nós estamos tendo já descobertas sensacionais. Eu quero até agradecer a Jordânia, que está aqui, né, está tendo a presteza de fazer aqui a cobertura aqui do nosso podcast, da nossa conversa. Viu, Jordânia? Muito obrigado. Foi importante. A gente conheceu a Jordânia hoje. A Karen também maravilhosa e ela vivenciou toda essa experiência de estar aqui na Hi-Fi Home e aqui a gente forma amigos e forma realmente uma família. Doutora, no caso das demências, os esquecimentos, porque assim, depois de Covid, as pessoas dizem que o mundo virou de cabeça para baixo, né? Eu confesso assim, eu sou muito digital, mas eu já estou muito esquecido. E tem vezes que eu anoto coisas, né? Eu não sou do papel, mas eu estou tendo que anotar. Mas só que ocorre um detalhe. Às vezes eu anotei ali numa caderneta, num caderno, numa agenda. Aí depois eu saio, mas eu esqueço a agenda. Aí quer dizer, tá muito complicado. Quando eu converso com as pessoas, parece que o mundo inteiro tá um pouco esquecido, né? Eu sei que tem muitos sintomas aí por trás, a Covid mexeu, né, geral, mas como é que a senhora vê esses casos assim de demência? Eu sei que há todo um trabalho que deve-se, que pode fazer e que a senhora também atua nesse sentido. Isso, veja só. A demência, a gente está realmente investigando, né? Tem a questão que a gente logo pede a questão de ressonância, tomografia, para ver se tem alguma área ali já fisiológica que já está mudando. Aí a gente já percebe. Caso não tenha, a gente já percebe também pelas questões dos testes, né? Que é funções fisiológicas, no sentido de funções executivas, para ver se realmente aquele paciente está atendendo. Questão de atenção, memória e inteligência. Sim. Existem outras comorbidades que, por exemplo, um TDAH não tratado, não cuidado, que está sendo conhecido mais hoje, né? Então, quantas pessoas lá atrás já tinham possibilidades e não sabiam, não se percebiam. Verdade. E aí é uma demência mais rápida, né? Que aí vem a dizer a questão da demência inicial, uma posterior de Alzheimer. A gente sabe que também tem questões alimentícias, como o açúcar, que também ajuda a acelerar essa questão, né, da deteriorização da baía de mielina, que é justamente esse suporte. Então, tudo isso a gente vai estudando e vendo e se percebendo como realmente aquilo está potencializando. E também estamos num período que é muito estímulo. Estímulo visual, sim, estímulo sensorial, tudo. Então, o nosso cérebro, ele, para descansar, não descansa. É o tempo todo com muito estímulo. Então, muitas vezes, dá uma sensação de que você parou. Então, realmente, desacelerar, ver o que é que está potencializando. Será que é uma carga maior, né, do que você está no momento? Será que você está com muitos estímulos, muito trabalho? Você está descansando, não está? Por isso que é sempre bom ir acompanhando. Tem pacientes que eu digo, olha, ainda não está em processo de demência, mas vamos continuar daqui a um ano, porque ele acelera muito rápido, né? Dependendo se for. Verdade. Ver se tem caso na família, ver se realmente tem alguma outra sintoma, para a gente ver o que está acontecendo. Se está dormindo, se não está dormindo. Algum uso de alguma medicação.
açúcar, como está a alimentação. Esporte físico é um dos melhores, né? Verdade. Até pela questão da depressão. O nosso corpo ele é tão inteligente que ele libera através mesmo dos nossos músculos para que seja um antidepressivo natural. Então, tudo bem em conjunto. E a doutora Karen é sempre assim, muito tranquila, muito centrada, ou tem hora que fica braba também, doutora? E Não, aí, eu sou doutora? muito tranquila, Muito tranquila, né? porque Porque a gente senhora- não controla nada, né? Então, eu digo mas de assim, qualquer tudo está maneira acontecendo. repassa muita paz, né, Jordânia? A doutora é uma tranquilidade, Eu né? digo se tipo, tá acontecendo algo de ruim, é porque foi necessário. Vamos aprender com alguma maneira daquilo, né? Não vai adiantar se preocupar, não vai. Vamos ver outros lugares para a gente ver o que pode acontecer e crescer com isso, né? Crescer. Doutora, a senhora tem estudado muito, no caso, o Alzheimer, né? Como é que a senhora tem visto isso, assim? Está muito ligado com a idade, com a genética? O que é que os estudos, vamos dizer, mais aprofundados mostram? É uma aceleração, né? E tem a questão do Covid, que também está em processo de estudo, que talvez com 50 anos já conseguiremos ter muitos pacientes com essa possibilidade de Alzheimer. E tem pacientes que eu já atendi com 37 anos, 40 anos, de até se perdido geograficamente e realmente sem causa. É mesmo, doutor, tão novos, né? Tão Assim, novos. E aí tem a relativamente questão já. da genética também, entendeu? E a questão muito de diabetes. Muito, Sim, muito, muito. Quando chega um paciente, tem um diabetes, estou esquecendo, isso já é um marco, sabe? Porque ele deterioriza. Então, para você ver o quanto. Também temos que cuidar da alimentação, né? Que eu acho que vai ser muito importante essa questão nutrição no congresso, que é justamente isso. sim, sim. O nosso corpo não é propenso e não é um reservatório de muito açúcar, de muita energia, Lógico. né? Tudo Muito isso a gente tem legal. que Foi mudar. esse o pensamento, inclusive, do Congresso, né? Quando houve essa idealização, e eu pensava muito, né? Diante das entrevistas, já entrevistei muitos nutricionistas, psicólogos, todas as áreas, e eu fiquei imaginando, né? Quando unirmos as bases, que é o caso do SINAB, aí eu pensei da nutrição, que a gente já tem que idealizar antes da concepção, não é verdade? E aí passa pelo autismo com toda essa sua, vamos dizer, variação, com todo esse estudo, essa busca, e a saúde mental, que é o pilar hoje de tudo, para tudo, né, doutora? Porque a gente nota a gente tem visto coisas no mundo acontecer que eu acho que ninguém imaginaria, né? Assim, tem muita coisa que tá tosca. Eu tenho dito, inclusive esse ano é um ano que tem política, né? Já me dá medo. Aí assim, doutora, os casos, a tendência eu acho que é de crescimento. Assim, eu sendo bem sincero, pelo que eu converso, eu sei que as pessoas estão estudando, estão se ampliando as redes de atendimento, mas eu noto muita gente adoecida. Eu não sei se é porque eu estou muito nesse mundo médico, não Não, sei não, isso. não. Não, não é. No entanto, por exemplo, a agenda dos hospitais e da clínica de todos os lugares estão imensos. Assim, né? Com lista de espera mesmo. Lista de espera, né? A saúde mental, ela nunca foi tão olhada ao ponto de, no momento de colapsar. Quando as pessoas se perceberam tendo crise de ansiedade que não tinham, aperto no peito, um tipo de opressão, de paralisar, ou de muitas vezes não ter vontade de fazer absolutamente nada. Saúde mental era vista antigamente com algo de regalia, né? Só faz Sim, terapia quem realmente não tem problema e vai lá procurar problema. E hoje não. Se o ser humano não tem saúde mental, por mais que a gente tenha inteligência artificial, muitas outras coisas, a gente precisa de um ser humano só. E muitos também não têm paz, porque não conseguem, né? Com a aceleração, com a ansiedade ou com outras comorbidades, não conseguem. Então, a saúde mental, ela está crescendo, infelizmente, na questão negativa, mas justamente com os profissionais, a gente tem podido a questão de dar suporte, né? E ajuda a esses pacientes, ao ser humano, que é quando eles conseguem ver a importância de um especialista, a importância de uma terapia. Nem tudo é medicação. sim, Muitas verdade. vezes é identificar os gatilhos, o que está lhe adoecendo, ao estilo de vida e muitas outras questões.
respiração, né? Muito. Já entrevistei pessoas que a gente viu maravilhas utilizando a yoga, né? Em várias terapias, ou seja, Meditação. hoje a gente tem todo um leque, um arsenal, né? Pode-se dizer, de tratamento, e isso é muito importante. Ô, doutora, desses locais que a senhora atende, algum local é tipicamente SUS? Ou seja, Não. não. Aí, como São é que a todos senhora hospitais vê o SUS para particulares. esses casos? O Assim? SUS está com um projeto, né, lá no Recife de implementação. Estão desenvolvendo assim, alguns hospitais grandes para dar Sim, sim. suportes à questão do autismo, mas ainda não sei como será, de fato, em questões, né, de avaliações, em questões de dar suporte a esses diagnósticos, em suporte de dar o processo posterior a essas crianças, né? Então, a gente Entendi. vê projetos, mas a gente não sabe até que ponto vai dar suporte real para isso. Hoje, realmente, só os particulares que conseguem manter. Particulares. Aí, doutora, eu me lembrei agora, eu vi um trabalho, vou até entrevistar, tá para se marcar a data ainda, eles são muito ocupados, graças a Deus, salvando vidas. Eu vi um projeto muito lindo, SUS, voltado à neurodiversidade no Instituto Altino Ventura. Eu fiquei Essa inclusão, impressionado, né? eu fiquei assim maravilhado. Primeiro, houve um convite, né, a partir da oftalmologia, que é a base, e os médicos, que eles têm um vínculo também com o Hope lá, né? E eles me convidaram para eu conhecer o Altino Ventura. E eu passei praticamente um dia lá, né? Ah, que Porque as bacana. pessoas começam a chegar ali, eles atendem às vezes 1.000 pessoas no dia, né? Nos casos de oftalmologia, e tudo SUS. E eu vi que funciona, eu vi coisas lindas lá dentro. Tanto assim, eu creio que quando há um propósito, né? Quando aquela verba, ou então pessoas que muitas vezes se tornaram notórias, ganharam muito dinheiro, fruto do seu trabalho honesto, e que passam a ter ali um instituto, uma fundação e fazer o bem, eu vi uma coisa linda na área da neurodiversidade. Inclusive, eu conversei com pais de crianças que estavam fazendo tratamento lá no Altino Ventura, e eles dizendo, olha, isso aqui que seria um tratamento caríssimo, eu estou fazendo tudo aqui com excelência, tudo sem nenhum custo. Portanto, a gente vê experiências muito interessantes. Eu me lembrei agora do Altino Ventura e a senhora lá na maravilhosa cidade do Recife, não é verdade, doutora? Ter esse olhar, né, que eles é o futuro. Essas crianças são o futuro. E por isso que precisamos ainda mais adaptá-las a isso. Olhar com amor mesmo, né? Olhar com amor, né? Doutora, eu parei, eu sou muito observador. Aí eu vou muito nessas lojas de conveniência, né? Eu entro nessas lojas, né, que todos os postos praticamente têm, de gasolina, e eu ficava observando. E eu já entrevistei muitos pneumologistas, né? As pessoas muito preocupadas. E eu olhando ali, teve um dia que eu passei bem 1 hora só observando. Aí eu ia para outra cidade e observava, ia para Campina Grande e observava. A coisa que mais vende é cigarro. Aí eu comecei a perguntar a atendentes, a pessoas de balcão, e elas constatavam. Nessa semana em Campina Grande, ela disse, Fábio, o que mais sai é cigarro. Portanto, a gente nota que algumas coisas que no Brasil que foi exemplo, né, em termos do combate ao tabagismo, até isso está saindo do controle. E aí entra o cigarro eletrônico, né, que além de ser um crime, mas que praticamente Prejudicial. se legalizou entre os jovens. Eu tenho certeza que a senhora está se deparando com muitos casos, né, de jovens que estão entrando aí em diversos vícios, né, doutora? Também eu atuei já há muitos anos numa clínica de internação psiquiátrica, né, lá em Aldeia, uma das grandes lá, e justamente com muitos jovens usuários de drogas, né? E todos, praticamente todas as pessoas que têm potencial para vício, tanto de álcool, cigarro e qualquer outra substância química, elas têm um transtorno. Porque se pegar uma pessoa que não tem a possibilidade de transtorno, né, bebe um álcool, não faz muito. Não, não quero, não faz sentido. Já se você pega aquela outra pessoa que tem, ela vai se sentir muito bem.
porque o transtorno que aí vai se desenvolvendo, que também a gente já discutiu lá no Congresso de Psiquiatria no Rio de Janeiro, que aí teve também a outra especialização com questão de Harvard e também, e outro da Espanha, e justamente é isso, o transtorno de base já existe, usa um outro tipo de substância, cria um transtorno dual, que aí também eu colocava, né, nos diagnósticos da internação psiquiátrica, que são desenvolvimento de esquizotípicos, surtos psicóticos, vai desenvolvendo um outro leque para a possibilidade de esquizofrenia. Então, muitas vezes é um refúgio. Na questão do autista, por exemplo, muitos que não se percebem, vai para o álcool para se socializar. A questão da lentidão do TDAH vai para a questão da cocaína, Sim. porque se sente mais elétrico, consegue focar, né, e consegue desenvolver aquilo. Só que é um vício que vai corroendo, vai desenvolvendo outras questões. A maconha mesmo, quando não é uso de fato, né, diferente, que por conta do THC e outras questões, ele vai deteriorando o seu sistema neurológico, ele vai desenvolvendo como se fosse uma esquizofrenia. Mas incrível, né? Quer dizer, você vê, eu até comecei Então, a desenvolve olhar outros transtornos. Mais ainda. Aí eu estive olhando, sabe, doutora? E os cigarros, ele parece que o mais barato vai de R$ 7, aí vai até R$ 12. E uma coisa interessante que eu comecei a perceber, eu digo, rapaz, a coisa é muito séria, que as pessoas que ali chegavam, lógico, de variadas idades, né? Vamos dizer assim, acima de 18 anos, mas quando chegam, me dê 3 carteiras, 4 carteiras, 5, 10. É uma coisa assim incrível. Aí eu comecei a perceber, eu digo, rapaz, como a gente nota que tudo isso que está acontecendo, muitas vezes, esses transtornos, eles têm uma lógica, eles têm uma raiz, né, doutora? Tem tudo isso aí. raízes, já vem de avós, vem de pais, pessoas que já fizeram muito uso de substância de álcool, vai passar geneticamente para os filhos, e muitos deles, né, que tem a gente sabe que tem muita gente que ainda tem uma rigidez para não ir para o psiquiatra, para não ir para o neuro, para justamente não se cuidar, não quer se pertencer no lugar de cuidado, então vão para o cigarro. O cigarro, o que é que ele faz? Ele acalma, né? Ele abaixa um pouco a sua pressão, nivela o que você queria, e aí você consegue um pouco estabilizar. E aí recorrem de maneiras progressivas, mais, e de forma tóxica. Muito interessante. E no caso dos jovens, né, que viram uma febre, o cigarro eletrônico, né, que só Deus sabe o que contém ali dentro. Eu estou me lembrando agora, eu quero mandar um abraço, que é um baluarte, o doutor Sebastião Vieira, o pneumologista, e ele diz que dos últimos avanços ou pesquisas já chegaram a encontrar em um cigarro eletrônico cerca de 600 substâncias tóxicas. Portanto, a gente nota, né, o malefício que isso está causando e o que vai vir aí, né? Porque quando a gente nota, são jovens, são a esperança, né, desse país, vamos dizer. E esses jovens aí realmente imersos, muitas vezes até com a conveniência dos pais, no cigarro eletrônico. Eu entrevistei médicos que disseram, Fábio, nesse momento, tinham vindo de hospitais de referência aqui de João Pessoa, eu estou com 2 adolescentes na UTI. Portanto, a gente nota que realmente a situação precisa de uma ação enérgica, ou seja, a atuação tem que ser realmente rápida, não é, doutora? E fazer com que os pacientes, né, essas pessoas, elas reconheçam que o que é mais importante é justamente o que a gente não vê, o que a gente não controla. O nosso cérebro é perfeito, né? Então a gente consegue identificar que quanto mais a gente olhar com ele por amor, olhar para nossas histórias de dores, se ouvir, a gente vai encontrar muitas outras questões de raízes. E desconstruir essa questão do status, essa questão do parecer ter para ser, que é justamente isso nos jovens, né? A questão de pertencimento de grupo, se você não usa, você é careta. Trazer mais identidade, uma identidade mais racional, realmente com os pés no chão. Né? Tudo isso vai evoluir de forma negativa, se for. Doutora Karen Stephanie,
Eu nunca perguntei isso. A senhora tem irmãos, assim? Eu não, assim, foi Tenho. uma coisa que eu nunca perguntei. É da área da Não, saúde não. também, Por parte assim? de pais, são muito separados, né? Cada um no Sim, seu mundinho, mas não, é de advocacia, é bem diferente. Na família só tem eu mesma, assim. E um outro primo que se formou recentemente, medicina, outra da área de TI, outra área de odonto, então é muito vasto, assim. Não muito, tem essa muito questão de saúde variado, né? mental, só eu mesma. Entendi. E a nível de escala de estudos, eu sei que o conhecimento é adimensional. Qual é o pensamento da senhora agora? O que é que a senhora está buscando a nível de aprendizado? Quais serão os próximos desafios aí, né, na vida? Algumas outras especialidades, quem sabe um mestrado. Sim, mestrado, Todo um processo, porque a gente num precisa processo, né? diminuir a agenda para conseguir, A né? agenda. Então, são momentos. Tem lá no Recife também mestrados assim Tem, legais para a área da tem, senhora, tem, não tem, tem? tem. Ou seja, é bom porque pelo menos você encontra na cidade e hoje virtualmente, né, ou de forma híbrida, a Isso, pessoa consegue, consegue né, quase conciliar. tudo com muita eficiência. Doutora Karen, eu queria, a gente está quase no final dessa conversa tão maravilhosa e sempre lembrando que o intuito aqui desse projeto, né, da Hi-Fi Home é para que as pessoas passem a conhecer um pouco dos palestrantes que estarão no Sinab, porque a gente também, na sequência, a gente disponibiliza essa entrevista no site, no sinab.com.br, e as pessoas vão conhecendo, né? Ou seja, essa Isso, foi uma ideia também, assim, eu acho muito interessante, de nós ampliarmos esse leque de informação. Lógico que a palestra é um momento muito importante, porque a gente direciona, né? A gente tenta ser o máximo objetivo. E ali estão especialistas, muitas vezes, em diversas áreas, que vão adquirir conhecimento. E quando a gente leva, que é o caso aqui do podcast, de uma conversa, né, muito tranquila, aqui a gente está mostrando os valores que vão estar, né, reunidos nesse congresso. Portanto, eu sempre digo assim, há um propósito, a gente ampliou realmente para o campo da nutrição e da saúde mental, porque a gente foi vendo que tudo de alguma forma está se interliga, interconectado, não é, se doutora? Aí interliga. o Instagram da senhora. O meu Instagram é Karen Stephanie, underline, a questão de Karen Stephanie, neuropsicóloga. Compartilho um pouco dos dois, vida pessoal, né, e a vida Sim, profissional, sim, porque querendo ou não a gente se conecta com pessoas, sim, não somos só robô. E quanto mais o outro nos conhece, tem a questão da identificação, né? é Então, muitas pessoas, verdade. ali acompanho, vejo, brinco assim, sabe? É vida, a gente mostra também a possibilidade de viver de diferentes formas. Eu fico muito contente, assim, quando eu fico olhando as postagens, né, da doutora Karen, os stories. Eu vejo que a doutora vai muito para umas festas, né, doutora? Tem umas festas muito bonitas ali no Recife. Eu sei que o Recife tem uma movimentação muito grande. É uma metrópole, né? Eu já morei no Recife, a senhora não era nem nascida ainda, mas eu morei ali na rua que hoje é a Rua do Shopping, né? A Padre Carapuceiro, né? A Padre Isso. Carapuceiro, quando eu morei ali, não existia o shopping, ali era praticamente mangue, tinha uns campos de futebol e coisa e tal, mas assim, eu gosto muito do Recife. Eu me sinto muito bem no Que Recife. É lógico, bom. eu amo aqui João Pessoa, nasci em Campina Grande, né, a nossa querida Paraíba, mas assim, eu acho Recife maravilhoso. Inclusive, os números mostram que Recife praticamente é o segundo centro médico do Brasil, né? É uma É, coisa louca, em né? questão da medicina lá é muito amplo, muito. E cada dia mais está crescendo, né? Os polos lá. A gente brinca que tem uns dois bairros juntos, que é justamente Ilha do Leite e Pina, que Sim, estão se tornando metrópoles médicas. Metrópolis, é De verdade. prédios enormes e muitos consultórios. E eu acredito que a respeito das festas, eu acho que foi justamente da última Refeno, né? Que foi Foi, da não foi, doutora? Recife Fernando Noronha, que eu gosto de festa, mas não gosto de muito. Mas que foi Entendi. justamente isso, né? São vários Fernando de Noronha, dias, não foi? que são É, que eu vários vi dias. realmente umas paisagens, realmente é fascinante, né? Muito lindo mesmo, né? Isso. Diz que É se muito. cobra para tudo, também as pessoas agora
estão cobrando até R$ 500 por uma sombrinha, mas a gente vai vivendo, né, doutora? Não pode, né? Mas a gente tenta fugir. Doutora Karen, a gente chegou praticamente no final dessa edição do podcast Nós Salvamos Vidas. Assim, eu considero a senhora uma amiga, né? Realmente assim, e a gente sabe os propósitos de Deus, né? A nossa união, a forma que ela aconteceu e tudo fluiu. E assim, eu fico muito encantado, né, com a senhora. Quando eu vejo, sei da sua capacidade. Quando eu vejo a sua evolução, assim, eu fico muito contente, né? Porque uma das virtudes do ser humano é a gente ficar contente, a gente ficar alegre com o sucesso do próximo, isso. né? E realmente, assim, eu desejo muita saúde, assim, para a senhora. Nós, assim, formamos um elo muito forte mesmo. Já tiveram momentos, assim, de palestras aqui em João Pessoa, que eu, até para testar, eu digo, eu vou chamar a doutora. E a doutora, de uma hora para outra, disse, eu vou estar aí. E lá esteve, né? E a gente vê, assim, como a doutora Karen é solista, né? Como é uma pessoa, assim, amorosa, uma pessoa do bem, uma pessoa, assim, que, sei lá, a gente se sente feliz ao seu lado. Agradeço. Tanto assim, eu quero agradecer muito as palavras finais e quero que a senhora reforce a participação da senhora, né, aqui no Sinab 2026. Eu agradeço até pelo convite, que eu digo que foi bem pertinho do meu aniversário, que vai ser 16 de agosto. Então foi um presente, assim. Um presente dos céus. Vai ficar logo aqui, vai acabar o congresso, mas vai ficar por aqui, comemorar aqui, doutora. Vou aproveitar aqui. E eu convido vocês, se vocês querem viver uma experiência única, precisa, venham para o congresso, né? O primeiro congresso de muitos, o Congresso Internacional de Nutrição, Autismo e Saúde e Bem-Estar Mental, aqui na Paraíba, com grandes representantes. E a gente está aqui para um único propósito, de vidas. E precisamos ainda mais de pessoas que possam compartilhar esse momento e grandes profissionais também que possam impactar essas pessoas. Doutora Karen Stephanie, muito obrigado. Obrigada. Eu quero agradecer muito ao Caio, ao Anderson, a todo mundo, o Rossano, né, o Davi, as pessoas que são muitas, né? Eu também estou um pouco esquecido, mas assim, a família Hi-Fi Home, que proporciona esses momentos assim de excelência, né? Porque isso é efetivamente salvar vidas. É você levar uma informação, mas uma informação que tem evidência, que tem amor, que tem balizamento, que tem pesquisa. Portanto, nós estamos realmente assim cumprindo uma missão. Portanto, a gente deseja de coração muita saúde para a senhora, viu? Para você também. Um retorno assim muito tranquilo. Eu sei que amanhã de manhã a senhora já tem atendimento, né, doutora? As filas, assim, realmente são grandiosas, como já foi comentado, mas o importante, que tenha a excelência da doutora Karen para poder tratar, cuidar, dar uma palavra, ou seja, salvar realmente vidas. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e aguardem as próximas edições, que aos poucos vocês vão conhecendo os palestrantes do Sinab 2026. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade. Foi bacana, não foi? Foi ótimo.